Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Colocando aqui o fone, como sempre. Não estava programada para fazer nenhum vídeo agora, mas no entanto, o instinto vem, a percepção vem e aí a gente surfa na onda. Sempre estamos com a prancha a postos, esperando a onda perfeita. E aí a gente surfa na onda. Bora lá para a conexão. No meu momento, que não seria neste horário, mas aconteceu uma eventualidade e aí me sobrou este horário aqui para eu fazer. Agora, vamos na conexão. Ah, deixa eu mostrar algo para vocês. Eu trabalhei num lugar, num local, e na hora do meu almoço eu senti a vontade de caminhar em volta do local que eu trabalhava. No retorno, passei numa calçada a uma banca de jornal e tinha um senhorzinho bem de idade e já há muito tempo eu tinha observado que ele trabalhava nesse local. Parei para ler algumas capas de revista e ele começou a me falar dessa revista aqui, ó. Do nada, ele começou a me falar sobre maçonaria, as pessoas do maçom, e me falou dessa revista que estava lá. E ela era a única, só tinha ela lá. E ele começou a falar que ele já falou dessa coisa de maçonaria com outras pessoas e as pessoas não retornaram mais. Eu me interessei, porque eu acabei comentando com ele que eu tive um patrão que, assim que ele faleceu, e fomos mexer nas coisas dele, achamos uma caixinha misteriosa com cadeado, e quando abrimos tinham várias coisas de maçom, mas isso há anos, e era dito que mulher não podia mexer com aquilo, tal, e alguma coisa. Mas algum instinto nele fez ele tocar neste assunto comigo. Talvez por ele ter visto que eu estava assim aleatoriamente olhando alguma revista, o instinto dele falou mais alto e ele começou a falar comigo. Detalhe: no dia seguinte, quando eu fui à banca para conversar com ele, deixei para ir na hora do meu almoço, ele não estava mais na banca. Do nada, o patrão dispensou ele e nunca mais eu ouvi, não tenho contato, não tem nada. Ele colocou uma outra pessoa e ele já estava lá há muitos anos. Aí você conclui: Rose, o que você tirou disso? Eu tirei que ele cumpriu a missão dele. Como ele cumpriu a missão? Ele estava lá esse tempo todo até ele falar sobre isto. Ah, mas aí prejudicou ele? Não, ele já cumpriu a missão dele e a vida encaminhou ele para algo muito melhor do que estar lá na banca de jornal, do qual ele não estava feliz e nem satisfeito, mas ele tinha que trazer essa ferramenta para minha mão. Aí o que eu quero falar com isto? Que o ser humano, ele não nasceu para ser incompleto e nem sozinho. Mas quando no campo, no histórico dos familiares, dos parentes, você não tem uma situação que foi favorável para você, ou você não tem uma situação que seria o natural, teria que vir este conhecimento pela mão de um sábio, pelas mãos de o pai, a figura paterna, um poder patriarcal. Então a vida ela substitui, ela não deixa o buraco, a falta. Como assim, Rose? Vamos ser mais claro, vamos ser mais claro. Quando você tem no seu campo uma energia e você está se canalizando
para que ela faça o processo de recuperação de um histórico de infância, de algo. Quando você entra no campo correto, ele tem que corrigir esses pequenos fragmentos. Então ele usa do campo para trazer aquela pessoa. Não tinha um pai para mim, na idade correta, que trouxesse essa informação para mim. Não tinha o patrão que trouxesse essa informação para mim. Ah, mas porque foi delegado entre os homens, o local que ele frequentava, que não poderia se passar esses conhecimentos para mulheres. Até aquela época, sim, mas o próprio campo, tomado de uma força maior, e que o campo já concorda que sim, tem que chegar para as mulheres também, o campo toma a força, tira os respectivos elementos do local, que não deixaria chegar jamais, e o campo adquire a força e põe um substituto, uma figura no lugar. Digamos que a menina não foi criada pelo pai, por algum motivo, ele traz um padrasto para o local de pai, para o lugar de pai, para fazer aquela vez. Mais ou menos isso para vocês entenderem. Então tinha que vir para mim das mãos de uma pessoa mais antiga, não de um. Poderia ter acontecido a mesma situação com um atendente mais jovem, moderno agora, dos tempos atuais. Mas ele teve que vir pela idade cronológica, mais ou menos, porque era bem senhorzinho mesmo, estava na banca, teve que vir na idade cronológica mais ou menos que corresponderia ao ambiente que eu já fui parar e que tinha isto, que estava falando sobre isso. Se tivesse sido um homem, lá o meu patrão, com uma cabeça mais aberta, que compreendesse isso, que deixasse o campo, o instinto, o espiritual falar mais forte, ele teria ensinado. Por que que isso é importante? Porque o campo sabe que eles não olham por masculino e feminino, mas eles olham por evolução do espírito e da mente. E essas informações chegam para a pessoa que tem que chegar, para o uso inteligente dela, para a conexão para a que ela veio. E o campo também ele vai te medindo na balança para saber se quando você chegou na X idade ou X determinado tempo, você está apta, preparada, responsável para poder receber aquilo, porque a gente entra como informação, mas isso também é um ganho, faz parte de uma herança, faz parte de um tesouro dado na sua mão. O que que você vai fazer com isso? Você já está responsável para lidar com isso? Você sabe lidar com isto? O que você vai fazer com essa informação? É importante, então eles vão chegar para quem tem que chegar. Claro que o meu patrão não queria infringir as regras, as quais foram ensinadas para ele, provavelmente um juramento, um acordo do qual não podia ser quebrado, mas o campo não deixa de chegar. Ele vai corrigir os fragmentos desde que aquela alma, que já estava lá como criança, já vivendo da influência do campo do patrão, que tinha esse conhecimento, para ir já associando aquilo, porque assim que eu vi a revista e ele tocou no assunto, veio a imagem do patrão. Então ele linka. Por isso que não existe tempo, idade correta, nem nada disso no campo. Quando ele se abre, ele se abre. Então ele não pula etapas, ele vai, busca a memória lá de trás, ele faz o link, a ponte, a continuação, a parte 2 do negócio. E aí você percebendo, você automaticamente você pega lá os elementos que o campo está te dando para você ir fazendo a sua junção. São os professores.
Então eles mandam a aula um, aula 2, aula 3, aula 4 e você vai seguindo. E olha que coisa mais linda, olha que capricho. Uma capa brilhante, toda com relevo e ó, aí você para e pensa assim: "Por que um capricho de algo que você vai ler e depois ele acabou?". Não, ele não acaba. Ele é estilo um quadro, uma obra que você compra e ele fica ali. Ele tem um efeito sobre você. Às vezes eu não preciso saber todo que está lá na maçonaria, os segredos que estão lá. Às vezes, para o meu campo, esta imagem basta. Por quê? Porque por mais que eu leia ou que eu saiba que está aqui dentro, a beleza, porque eu aprecio a beleza e o campo sabe disso, que eu aprecio a beleza como um quadro, como uma obra de arte, ele vai surtir um efeito já sobre mim. Então, tê-lo por ali muda o campo. Estilo, às vezes você pode ser um casal, você quer prosperar com o seu cônjuge, com sua parceria, e não adianta você ir lá e falar para a pessoa sobre aquilo. Então, faça o teste. Procure um título de um livro, igual eu tenho um aqui. Casais inteligentes ficam ricos. E só de colocar aqui, à vista, a amostra, ele no campo, ele surte efeito, mas ele não é tão rápido como algumas outras coisas, como alguns outros arquétipos, porque ele tem que ser uma semente. Há tanto tempo que eu tenho isso, eu só estou ouvindo falar disso agora. Por quê? Porque nada do que você adquire, nada do que vem para você em objetos, em situações, ele não vem à toa, ele está ali reverberando no seu campo. Mas é muito bom quando você já ganha consciência disso e sabendo, vendo, fazendo a leitura do que está no seu campo como arquétipos, você então consciente, você se esforça um pouco mais para já parar um período do seu tempo, umas horas, um dia da semana, alguma coisa para se dedicar e a ver isto. Aí você faz a conjunção muito mais rápido, muito mais precisa e consciente daquilo que está acontecendo com você. Então é muito melhor e é muito mais fácil. Eu vou aproveitar e, como sempre, não vou perder a viagem, eu vou abrir aqui. E só voltando, aquele senhor, ele cumpriu o que ele tinha para cumprir ali no campo, tanto para ele quanto para mim. Ele substituiu a figura que eu precisava. Para eu que sou do mundo do campo do tarô, da tarologia, uma taróloga, a figura que me remete a ele é o eremita. Ele tinha até uma barba, uma aparência de um eremita. E o eremita no tarô, ele é a carta da sabedoria. Quando ele entra na caverna, tem o seu cajado, é uma figura que representa Moisés da sabedoria. É um sábio que para estudar, para se organizar, para aprender coisas. Então, é o momento que foi dado para mim através de um homem. Eu poderia ter olhado e simplesmente comprado, mas tem no campo um energético da permissão. Veio uma energia masculina e passou para mim com consciência do que ele estava falando por conhecimento, mas ele não teve consciência que era o campo autorizando.
Então, quando a gente recebe uma autorização, pode evoluir naquele campo que ele está aberto para você e nunca é à toa. A alma ela é infinita, ela é uma alma que ela vai se acoplando às coisas e ela vai se carregando dos objetos de conhecimento, ela vai evoluindo a sua alma, ela vai trazendo para você preenchimento das lacunas que foi ficando para trás. Do momento que você acorda, ele não para mais. E a ordem que vem é para corrigir. É como se Deus falasse para um anjo, desse uma ordem dele, vai lá, visita aquela pessoa e abençoa ela. Abre o campo dela. É uma permissão. Então, é isto.